Senhor Presidente, senhores deputados. A gente lê e até se belisca porque não se acredita. Esta meia dúzia de projetos de resolução, mais uma para o emprego juvenil, com 12 medidas concretas para as PMEs exportadoras, é do Partido Socialista, do partido que governava o país, que governou o país durante 6 anos, até há pouco mais de um ano. A oposição faz milagres. Temos que o declarar solenemente mais uma vez, milagres. E registar também mais uma vez, e devia ser sublinhado, dourado nas páginas do Diário da Assembleia da República, que PS, PSD e CDS têm um amor, uma paixão intensa pelas PMEs. Um amor entranhado, mas estranho. Quando chega ao governo, desaparece. Que pena eu tenho de não ter tempo para ler aqui, ou mesmo, quem sabe, para montar uma pequena peça teatral com o debate que realizámos neste plenário a 28 de setembro de 2008 do projeto de resolução 273 do PSD, que recomendava ao Governo um programa de apoio às micro, pequenas e médias empresas. E o PSD não faz por menos do que o PS. O PS avança hoje com meia dúzia de projetos e 12 medidas. O PSD era mais sintético e com um só projeto recomendava 29 medidas. Ouçam bem, senhores deputados, 29 medidas. Refiro 3. Programa específico no CREN para as micro e pequenas empresas. 20% das compras do Estado para as microempresas. IVA só após boa cobrança. Medidas com que o deputado Hélder Amaral se via forçado a concordar com quase tudo. E este quase é que considerava que faltavam ainda algumas medidas relativas às acessibilidades, nomeadamente para que todas as medidas pudessem ser eficazes e ter de facto algum sucesso. O deputado Almeida Henriques, então deputado, hoje secretário de Estado adjunto da Economia, que apresentava o projeto de resolução, não teve dúvidas em resposta ao deputado Hélder Amaral de considerar que o deputado só demonstrava bom senso quando achava que as medidas do projeto de resolução tinham aplicabilidade prática. Dizia o deputado Almeida Henriques: o que quisemos com estas 29 medidas, ou seja, dar ao Governo e ao PS a oportunidade de apoiar 29 medidas que teriam um efetivo resultado prático junto das empresas. Por isso é que elas estão todas viradas para o apoio direto às micro e às pequenas empresas. Naturalmente, chegados ao Governo há um ano, nenhuma só destas medidas viu a luz do dia, como ainda ontem pudemos constatar no debate com o Sr. Secretário de Estado adjunto Almeida Henriques. E sob o acrescento das acessibilidades pretendido pelo deputado Hélder Amaral, sabemos o que aconteceu. Portagens em todas as scuts e mais custos para as PMEs. Algumas destas 29 medidas são agora apresentadas pelo PS, que na altura, no Governo, chumbou o projeto de resolução do PSD. E deve acrescentar-se, estes partidos são réus relapsos neste faz de conta na oposição e de nada a fazer no Governo relativamente às micro, pequenas e médias empresas. Por exemplo, por outros, já o PSD de Durão Barroso, que na oposição ao Governo PS Guterres se tinha comprometido a apresentar um programa para as PMEs em 100 dias do futuro Governo, e depois no Governo, Durão Barroso, Paulo Portas, que não durou muito, mas bastante mais de 100 dias, 0,0 para as micro, pequenas e médias empresas, inclusive o tão celebrado fim do pagamento especial por conta. É notável a constância, a coerência destes partidos. Só mudam de opinião quando vão da oposição para o Governo ou vice-versa.
Senhores deputados, mas notável também é o conteúdo geral dos projetos de resolução do PS, guiados por uma estratégia bem conhecida: PMEs, exportação e internacionalização. Uma estratégia que o PSD e o CDS, já hoje aqui confessaram, não se afastam, como aliás é patente em algumas das medidas apresentadas pelo PS. Por exemplo, na abordagem dos custos do contexto, o PS fala de um licenciamento anacrónico, administrativo anacrónico e inimigo do investimento. Ora, este tema esteve aqui a ser debatido há bem pouco tempo, no dia 20, com total retórica parlamentar, e até, segundo o próprio Governo, já está para promulgação na Presidência da República. O que é que faz novamente num projeto de resolução? Não percebemos. Mas trata-se de uma continuidade absoluta falar-se de internacionalização e exportação como eixos da estratégia económica do país. Insisto, num desafio feito a vários e recentes, inclusive ao atual Ministro da Economia, que me indiquem um só governo destes últimos 35 anos de política de direita que não tenha falado e colocado no centro da estratégia das políticas económicas a internacionalização das empresas e as exportações. E, pelo menos, gostaríamos de perceber por que razão nenhum faz um balanço sério, rigoroso, de resultado dessa estratégia. E não faz porque sabem o que é que aconteceu, conduziu o país à situação de desastre em que se encontra. Senhores deputados, o grupo parlamentar do PCP não tem nada a objetar, bem pelo contrário, a que se apoiem e dinamizem as empresas exportadoras e a exportação. Mas estamos a falar de quantas, senhores deputados? 16 mil, diz o deputado Basílio Horta, num universo de 30 mil sociedades, num universo de mais de 1.100.000 empresas. E podemos até ainda juntar-lhes todas aquelas que são impulsionadas na sua atividade pelo fluxo exportador. E podemos mesmo juntar a lista que o PS propõe que se junte a este universo. Tudo junto, o que é que temos, senhores deputados? Temos 2, 3, 4, 5% de empresas e o restante 95% que trabalham e vivem para o mercado interno, senhores deputados. Inclusive aquelas que produzem ou podiam produzir bens que continuamos a importar. Este afunilamento nas exportações é complementar de um profundo desprezo pelo mercado interno. É um erro económico profundo que só fragiliza a sustentabilidade da economia nacional. Mas PS, PSD e CDS estão em linha, e não só entre eles. Por exemplo, na última vinda da Troika a esta Assembleia da República, foi referido que é positivo que não haja muito crédito às empresas, com a estrita exceção das empresas exportadoras. Tese que depois foi repetida pelo Sr. Ministro das Finanças. Senhores deputados, o que os 6 projetos de resolução do PS e a política do Governo, de igual forma, não fazem, é apresentar medidas urgentes que ponham fim à agonia de milhares de micro e pequenas empresas portuguesas no presente momento, embaraços com falta de liquidez nas tesourarias, com falta de mercado para a sua produção, com falta de meios para aguentar a subida de fatores de produção ou a brutalidade da carga fiscal. A retórica parlamentar sobre as PMEs esquece o que está a acontecer a milhares de pequenas empresas da construção civil, da restauração, do comércio, do setor automóvel, da indústria alimentar como a da panificação, de serviços como a da formação profissional. Os senhores deputados sabem, e sabem de certeza, o que a banca está a fazer às contas calcionadas e contas correntes, até às próprias contas PMEs, anulando ou reduzindo plafons, duplicando, e mais que duplicando, juros e spreads, chantageando com exigências de garantias reais e, naturalmente, executando instalações e equipamentos
Os senhores deputados sabem que os bancos têm subido o preço do crédito muito acima do que poderia decorrer da subida dos seus custos de financiamento e fazem-no, inclusive, com crédito que não é novo e sem que o respectivo risco específico se tenha deteriorado. Os senhores sabem e nada fazem. Os senhores sabem e nada fazem porque fazer alguma coisa significava renegociar a dívida, ou ir para uma política radicalmente diferente de toda esta que vem sendo em prática, que só pode liquidar micro e pequenas empresas neste país.